Um dos grandes problemas que a gente vê hoje na prática do terapeuta, do psicólogo, a gente está recebendo cada vez mais clientes com diagnósticos complexos e múltiplos. Uma outra coisa que a gente tem percebido muito é que existe uma grande quantidade de profissionais da saúde, não só psicólogos, que não entendem o que é trauma, né? E o quanto que o trauma influencia o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, o nosso comportamento, como a gente se sente, como a gente lida com a gente mesmo e com os outros, né? Uma outra coisa que a gente percebe que tem acontecido demais em várias partes do mundo muitas vezes até o profissional tem uma ideia do que é trauma, mas ele tem uma dificuldade de passar essa informação para os seus clientes de uma forma simples, muitas vezes de uma forma, eu colocaria até divertida, porque a gente pode muitas vezes trazer isso como um peso muito grande, mas como que a gente pode trazer de uma forma positiva e de uma forma otimista, né, o que é o trauma e como lidar com o trauma, né? A gente percebe que a maioria dos profissionais estão tendo dificuldade com isso. Uma outra questão que é importante é a gente está sem tempo, a gente está sem tempo de se dedicar ao estudo e com pouco dinheiro para investir também, né? E uma outra coisa que é muito, que a gente percebe muito assim, para a gente poder aprofundar em alguma coisa, exige um tempo para a gente conseguir. São várias teorias, são várias coisas maravilhosas que estão acontecendo, são vários profissionais falando do trauma e como lidar com o trauma. E o que a gente está percebendo assim, a gente está precisando de algo mais simples e mais rápido de aplicar, né? De conteúdo, né? O que o profissional vai aprender se ele se registrar o curso de MEITS? Ele vai entender e vai aprender a introduzir a teoria polivagal do Stephen Porges. O Stephen Porges, ele escreve bastante, o trabalho dele todo é voltado para a explicação do como funciona o sistema nervoso, né? E ele fala muito do nosso mecanismo de defesa, luta, fuga, congelamento e desmaio, e do sistema que a gente tem de engajamento social. Então, a gente vai usar essas palavronas grandes, a gente pegou essa teoria complexa, mas maravilhosa, e conseguimos colocar de uma forma simples, fácil, com metáforas e gráficos, que são figuras que a gente utiliza, né? Eu chamo de gráficos, mas você pode chamar de fotos, de figuras, né? Que a gente utiliza para passar essa informação para os clientes e eles poderem utilizar em casa. Então, a gente conseguiu, de uma forma simples, positiva e clara, resumir a teoria de Stephen Porges, né? E passar para os clientes. Uma outra coisa que é muito legal é que o MEITS ele vai facilitar a compreensão da natureza do trauma e os efeitos do trauma no sistema nervoso do cliente, né? Tanto para o profissional como para o cliente. Uma outra coisa muito maravilhosa é que o MEITS ele ajuda o profissional a evitar traumas secundários. A gente está oferecendo recursos, né, de autorregulação que o próprio terapeuta utiliza, o próprio profissional de saúde utiliza ao atender seus clientes. Outro benefício vai aprender a desenvolver a capacidade de estar mais presente e sintonizado com seus clientes. Então, consequentemente, se autorregulando, a gente consegue estar mais presente, mais sintonizado com nossos clientes. O que mais? Também a gente vai estar com o MEITS, o terapeuta ele consegue ter um mapa, né? Vamos chamar um mapa assim, né? Para ajudá-lo a identificar melhor o estado emocional dos seus clientes, sem rotular, né? E obtendo estratégias de regulação. Mas o mais interessante é que o MEITS ele traz uma linguagem de uma forma muito acolhedora, né? E não e tira essa coisa do rótulo, né? De que a pessoa chega, eu sou depressiva, eu tenho déficit de atenção. Não que isso é errado, né? Mas assim, o MEITS ele lida com os sintomas e com as dificuldades que a pessoa está tendo, sem dar nomes que façam com que ela se sinta numa caixinha, né? E
acho que uma das outras coisas que eu acho que é mais legal para quem trabalha com pais e para quem trabalha com crianças é que o Mates ele facilita muito a comunicação entre os pais e os profissionais e até os professores, né, a entender melhor a criança e a lidar melhor, se comunicar melhor, relacionar melhor com a criança. Além de tudo, que eu acho que é mais interessante dentro da minha prática, principalmente, e do feedback que eu tenho recebido dos profissionais que têm aplicado o Mates com pais, é que o pai se sente mais... ele tem mais poder de ajuda, né? Ele se sente mais confiante e mais estimulado a fazer parte do processo terapêutico da criança. Então, acho que tem um monte de benefício aí para quem está interessado em fazer o Mates. E o que é o Mates? O que é o programa Mates? O programa Mates ele é um programa que foi desenvolvido a princípio para pais e crianças. Eu e a Robbie Abels, ou para os brasileiros, Robbie Abeles, nós criamos um programa para pais que estavam perdendo a custódia de seus filhos, no risco de perder a custódia de seus filhos, e nós fomos convidados para ajudar esses pais a ter algum conhecimento, aprender alguma habilidade de como dar suporte emocional para seus filhos. E aí nós duas sentamos e pensamos, meu Deus, como vamos fazer isso? Porque parece simples, mas não é, né? A gente vai estar lidando com pais que já vêm de uma história de trauma. E como que a gente pode ajudar esses pais a passarem uma informação ou passar recursos para os seus filhos se eles não têm o próprio recurso? E aí foi quando nós duas sentamos e juntamos todos os nossos conhecimentos de todas as coisas que a gente já tinha estudado antes e conseguimos, com a ajuda desse primeiro grupo de pais, colocar de uma forma bem simples, bem positiva e bem agradável de passar uma informação que é densa, que é pesada, mas que o feedback desses pais foram: olha, aprendendo esse programa, aprendendo os recursos que você nos passou, eu estou conseguindo ser uma mãe melhor, estou conseguindo ser um pai melhor, estou conseguindo me comunicar melhor com meus filhos, me relacionar melhor com meus filhos, e os meus filhos estão aprendendo e estão muitas vezes passando essa informação pra gente, né? Então, assim, é uma linguagem muito simples, como a gente tem passado o Mates, falando do que é o trauma e como o sistema nervoso funciona, como o cérebro funciona, que até uma criança de 2 anos e meio tem aprendido, né? Eu até brinco, eu até falo que até um bebê na barriga da mamãe vai aprender Mates. Por quê? Porque a partir do momento que a mãe aprende a se autorregular, essa criança está recebendo tudo isso, né? Então, o Mates ele é para qualquer idade, ele é para qualquer pessoa, e ele não é só para nossos clientes, ele é para a gente, é para qualquer ser humano que tem seu sistema nervoso desregulado e queira regular. Então, o Mates foi desenvolvido por esse propósito. Aí, quando a gente terminou esse programa, nós fomos convidar, como esses pais, essas mães começaram a utilizar a linguagem do Mates, que é como a gente fala, né, a linguagem do Mates para falar delas, das emoções delas. A agência que nos convidou para trabalhar com esses pais nos chamou novamente para a gente dar curso para os agentes, né, para os assistentes sociais e os terapeutas que trabalhavam nessa agência, porque eles não estavam entendendo, eles estavam entendendo, mas eles não estavam entendendo o que os pais estavam falando. Eles perceberam que os pais tiveram uma mudança muito grande, estavam usando uma linguagem que eles não estavam entendendo. E aí a gente teve que dar o curso para os funcionários. E aí isso melhorou demais todo o atendimento dessa agência. Por quê? Porque os profissionais começaram a utilizar o que a gente ensinou para eles sobre o Mates, né, o que é trauma e como se autorregular. Então, eles também estavam ficando mais autorregulados, até porque eles estavam enfrentando todos os dias situações traumáticas. Eles, às vezes, tinham que entrar numa casa que estava tendo violência doméstica, né? Ou crianças em choro. Então, assim, eles estavam sendo muito expostos ao trauma. E, então, ajudando essas pessoas, esses profissionais a melhorarem, a entenderem melhor o que é trauma, a entenderem melhor o que os seus clientes estavam passando e, ao mesmo tempo, tendo recurso para se ajudar,
mudou completamente a realidade dessa agência e da vida dessas pessoas. Então, por isso, nós começamos a ser convidadas a dar o curso a outros profissionais, né? E hoje a gente dá aula para profissionais de saúde explicando o que é o MATES. O meu curso de Brainspotting com crianças, ele é um curso que vai ajudar as pessoas que já fizeram a primeira fase de Brainspotting. Então é importante que a pessoa tenha feito a fase 1 de Brainspotting. E o principal objetivo, além de ensinar como usar o Brainspotting com crianças, é estimular o terapeuta a se tornar mais criativo, né, na sua prática com Brainspotting, com crianças especificamente. O legal desse curso é que você pode utilizar a mesma técnica com pessoas que estão bastante traumatizadas, que têm dificuldade de fazer o Brainspotting padrão, né? Mas, voltando um pouquinho mais pro Brainspotting com crianças, eu chamo de Conversando com as Estrelas, eu chamo como um jogo, né? Mas na verdade é a aplicação do Brainspotting. E é uma forma muito simples e divertida, né? E dá para fazer com crianças de várias idades, principalmente as mais pequititinhas, né? Que ainda não tem até não tem tanto verbal até, mas ajuda muito. Uma outra coisa que a gente vai fazer quem já fez o MATES, que é o primeiro e segundo dia do curso, né? Você faz o MATES e vem aprender como aplicar o MATES com o jogo, né? Conversando com as estrelas. Além disso, é uma forma você vai aprender a introduzir o Brainspotting de acordo com a limitação da criança, né? Ou da idade, quando eu falo limitação é da idade da criança. E também vai poder incluir os pais nesse processo de Brainspotting com as crianças. E uma coisa legal é que vira um jogo que até os próprios pais podem continuar fazendo em casa, né? Claro que não é a mesma coisa do terapeuta fazer, mas é uma forma de ajudar a criança a se comunicar também melhor sobre os seus sentimentos, né? Então é isso, eu acho que vai ser super divertido, eu tenho vários vídeos para mostrar, eu tenho minha cobaiazinha que me ajudou muito nos vídeos, uma criança linda que me ajudou a preparar bastante vídeos para vocês verem como é que é a aplicação e como que a criança responde. Então, assim, tô super, super, super animada de estar levando esse pouquinho para que vocês cresçam em cima dessa ideia, né, de aplicar o Brainspotting para criança.